Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Por que não fui promovido? João entrou na sala do diretor da empresa e reclamou. Por que não fui promovido no lugar de Antônio? Afinal, tenho 15 anos de empresa e Antônio só tem 5. O diretor, ouvindo um barulho de caminhões na rua defronte ao escritório, disse a João: Por favor, veja que barulho é esse aí na frente. João foi até a rua, voltou e disse-lhe: É uma fila enorme de caminhões que está passando aí na frente. O diretor perguntou: O que eles estão fazendo? João voltou à rua, retornou e disse-lhe: São caixões. O diretor perguntou: Caixões com o quê? João voltou à rua, retornou e disse-lhe: Não dá para ver, estão fechados. O diretor perguntou: Para onde vão os caminhões? João voltou à rua, retornou e disse-lhe: Vão para a direção leste. O diretor disse a João: Acho que posso dar uma resposta ao seu pedido de promoção. Aguarde um pouco aqui na minha sala. João ficou radiante esperando enquanto o diretor chamou Antônio e perguntou-lhe: Antônio, por favor, tem um trabalho aí na rua, aí em frente. Veja o que é para mim. 5 minutos depois, Antônio voltou e disse ao diretor: São 9 caminhões carregados de caixas com artefatos de ferro da Siqueira e companhia, fazem parte de uma encomenda que a empresa está mandando para São Paulo. Esta manhã passaram outros 10 caminhões com a mesma carga. O carregamento é consignado à firma Zano Oliveira Útida, da cidade de Cascavel do Paraná. O diretor agradeceu a Antônio e com um sorriso virou-se para o João e limitou-se a dizer-lhe: Entendeu por que Antônio foi promovido? Pois é. A maioria de nós, nem Antônio a gente está sendo, né? Vamos combinar. Tem muitas pessoas que estão deixando de fazer até o básico. Dentro de casa, no trabalho. Como esse canal é voltado à educação, a gente fala sobre os professores, né? Muitos estão fazendo nem o básico, nem o mínimo que deveria. É só que o professor fez concurso, passou, ninguém tira, a não ser que ele mate alguém, porque é muito difícil ser exonerado com cargo efetivo na prefeitura, no estado, no governo federal. Passou em concurso público, é muito difícil você ser mandado embora. Aí, por conta dessa estabilidade, muitas pessoas trabalham nem fazendo o mínimo, né? Porque dizem que ganham pouco, então eles vão trabalhar pouco, que eles não vão fazer tudo o que pede, porque se for para fazer tudo o que pede, eles tinham que ganhar mais. Então, a reclamação de professores em geral, ou educadores que trabalham com educação, é o salário. Você pode aumentar ele 3 vezes mais, 10 vezes mais, vai sempre ter reclamação e vai sempre ser usado esse argumento do salário para que não queira fazer o a mais. Quantas vezes não vem supervisor, pergunta sobre projeto de alguém, né, de professor, aí o professor fala assim: olha, eu estou aqui, né, baseado no estatuto, nos parâmetros, aí eu fiz isso daqui, isso aqui, isso aqui. Dá uma folha, acabou o projeto da pessoa. Vai perguntar para o outro: e esse projeto aí que você está fazendo? Como é que você elaborou esse projeto? Foi devido a quê? Ah, não, é porque eu vi não sei quem fazer e tal, eu gostei, estou fazendo também. Aí você vai perguntar para o outro: e o projeto? O que você está fazendo no projeto? Olha, eu já chamei fulano, ciclano, beltrano para participar do projeto, vai falar sobre saúde, então vem um médico, vai falar sobre alimentação, vem uma nutricionista, vai falar sobre cuidados com o corpo, tal, vem um médico clínico geral. Então eu vou trazer essas pessoas para trabalhar aqui, vou fazer textos, exercícios voltados para que a criança fixe aquilo que foi falado, né, durante as palestras, vou levar em lugares para poder ver aquilo que está se falando. Agora mesmo de manhã eu estava vendo uma professora usar um recurso que eu achei o máximo. Na minha época não tinha esse recurso. Eu trabalhei em um projeto de profissões, onde eu trazia todos os profissionais para fazer uma palestra para os meus alunos. Então eles falavam assim: eu quero ser médico. Eu trazia um médico para poder falar como que foi que ele conseguiu ser médico. Eu quero ser veterinário. Eu trazia o veterinário, que ele falava também como que foi a formação dele para ser veterinário. E no final do projeto eu comprei uns bonequinhos, né, caracterizados com as roupinhas de cada membro que fez a palestra para homenagear eles. E mandei fazer uns caderninhos com a capa de EVA da profissão que os meus alunos gostariam de exercer no futuro, né?
Só que hoje de manhã eu vi uma professora usar um recurso que eu não conhecia na época. Ela conseguiu, através da inteligência artificial, ela colocar o corpo de um adulto, né, de bombeiro, por exemplo, com o Juquinha da sala dela, né, a cabeça do Juquinha no corpo desse bombeiro. Então, ela colocou um telão e foi mostrando foto por foto, né, das crianças com as roupas que elas querem exercer de profissão no futuro, mas todos os corpos de adulto, mais o rostinho da criança ali encaixado, né? Então, eu achei o máximo isso daí, é uma coisa tão simples. E aí vai ter aqueles que vão fazer o projeto baseando nessa professora. Vai ter aqueles que vão ficar com dor de cotovelo e vão ficar procurando saber como que ela fez, tá, para fazer igual. Isso não é fazer a mais. E um cara desse, ele não consegue subir. Se ele for para coordenação, se ele for para supervisão, se ele for para direção, se ele for para a Secretaria de Educação, ele não consegue subir. Ele só vai se focar comissionado. Alguém colocou ele lá, mas não porque ele tem competência. Agora, aquele que se desdobra, que faz um monte de coisa, ele tem competência para aquilo que ele quiser. Eu fui professora que faz de tudo, só que eu não queria ser nada além de ser professora. E aí, quando eu peguei 4 dias uma direção e que eu vi que os professores não iam colaborar com o trabalho, eu larguei. Falei, não, eu vou para minha sala e dou conta do meu recado. Os meus alunos precisam de mim. Aqui tem quase 600 crianças, mas ninguém precisa de mim. A escola está andando com uma bagunça danada e eu não vou ficar aqui na bagunça. Então, a gente entende nesse texto o seguinte: vai crescer quem tem entusiasmo, vai crescer quem tem conhecimento, vai se desenvolver quem tem vontade. O cara com má vontade não cresce, a não ser que seja um cargo comissionado, como eu falei, a não ser que seja porque alguém colocou ele no cargo, não que ele tenha merecimento. Teve uma diretora que trabalhou comigo que ela era manicure, ela tirou a pedagogia pelo correio, mas ela, não dizendo que manicure não tem conhecimento, mas olha a diferença de trabalhar com educação, com crianças, com professores, e é uma pessoa que fica ali fazendo unha o dia inteiro. Não tem como dar certo. Ela chegou na escola e não fazia nada, ela não sabia fazer nada. Ela colocava tudo nas costas da secretária ou da vice dela. E ficou assim por muito tempo, e a escola para, né? Porque aí acaba atrapalhando, inclusive, o ritmo dos professores e dos alunos. Pessoas assim têm que estudar primeiro, têm que se formar direito para depois pegar o cargo. Mas tem gente que quer pegar cargo, pegar coisas para fazer, sendo que não tem gabarito para isso. Quando alguém disser que fulano foi para frente e você não, é porque você está devendo. Alguma coisa você tem que fazer para melhorar a tua vida. Isso acontece com os alunos. Só passa de ano quem sabe. Quem não sabe não tem que passar de ano. Tem que ficar lá, retido. E isso a gente tem que se conformar. É perdas e ganhos, é lucro e prejuízo. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. E o lado ruim às vezes nem é tão ruim, às vezes é um castiguinho aí para que a gente fique acordado, para que a gente fique esperto e continue andando. Porque muitas vezes, se você deixar a situação sempre na mesma, as pessoas não evoluem, não crescem. Eu estava vendo lá no jornal, pela internet, que vai voltar aqueles exames que os professores fazem para ver se está capacitado ainda para continuar dando aula, né? Eu esqueci o nome. E esses exames, assim, eles são remunerados. Você faz, se você conseguir uma determinada pontuação que eles querem, você vai ganhar um dinheiro com isso. Se você não alcançar, aí você não ganha. O que vai ter de professor estudando pra caramba, para fazer um curso desse, um concurso desse e passar, mas não é para provar que ele tá bom, é para ganhar o dinheiro. Então, isso é triste, o ser humano é movido por dinheiro, tem que dar dinheiro para que ele faça as coisas. Teve uma época do magistério que as meninas não queriam mais, os meninos não queriam mais ser professor, né? Teve uma época que começaram a querer cortar o magistério, porque não tinha mais quem desse aula. O pessoal estava sumindo, né? O curso de magistério estava, como é que fala? Estava sendo cobrado no curso de magistério o mesmo valor de uma faculdade. Então o pessoal não conseguia mais fazer magistério. Fazia lá o curso técnico e depois partia para a faculdade. Aí fazia filosofia, sociologia, português, matemática, química.
Mas a faculdade, o pessoal aceitava pagar. Um curso técnico, que o magistério era técnico, o pessoal não queria pagar, começou a sumir. E aí, como não tinha professor, o governo fez o quê? Inventou um Cefam. Esse Cefam, grande parte deles, eu não vou generalizar e falar que tudo foi igual, mas grande parte deles pegou gente semi-analfabeta para ser professor. A pessoa mal sabe escrever seu próprio nome. E aí ia no curso, chegava lá e ganhava. O Cefam, ao invés de você pagar para fazer o curso, você fazia e ganhava dinheiro mensalmente. Não sei de quanto que era, mas ganhava. Então, muitas pessoas bem atrasadas, elas não queriam nem dar aula, elas queriam ganhar o dinheiro. Tá? É triste demais a gente saber que o ser humano, para ele fazer coisas boas, para ele se desenvolver, para ele agir de maneira correta, você tem que molhar a mão dele, você tem que pagar. Pagar além do que já está combinado, né? Porque senão, ele, além de tudo, ele empaca e não faz mais. Ainda tem isso. Já está fazendo com má vontade. Aí, se você não dá o dinheiro que ele quer, ou ele evolui de cargo, além de não fazer, né, fazer com má vontade, deixa de fazer. E aí, os bons merecem crescer. Né? Os bons, aplicados, que têm boa vontade, que têm o desejo de ver a firma crescer, eu sempre escutei isso. Né? De diretores bons, eles sempre falavam isso. A escola é a cara do professor. Porque o diretor fica trancado numa sala fazendo a parte burocrática, ninguém vê o diretor. O vice-diretor, ele trabalha junto com o coordenador, a parte pedagógica, mas ele fica por trás dos bastidores, ninguém vê o vice. O professor é o que carrega tudo na escola. Ele é importantíssimo, é uma peça fundamental para que as pessoas possam evoluir. Se não tiver professor, a criança vai para a escola para quê? E outra coisa, se o professor não tiver o aluno, para que serve o diploma dele? Para vocês verem como é que é. Então, tem que ter boa vontade, sim. É dali que sai o seu salário, quem é professor. E tem que ter boa vontade, sim, no caso do aluno. Porque é graças ao professor que se aprende coisas diferentes, científicas, que vai ser usado ao longo da sua vida. Né?